a nossa página de preparo se intitula Psicologia da Caridade. Está no Livro da Esperança, é uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nosso querido patrono. Fazei aos homens... difícil. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade e resume todos os deveres do homem para com o próximo. Está no Evangelho, capítulo 11, item 4. E Emmanuel traz para a gente. Provavelmente, não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentado por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e o conduz a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma tragar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abono qual se lhe fora um familiar, e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação, e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos na Tua casa, com alegria, Senhor, nos nossos corações, de estarmos no trabalho do bem. Que essa Tua luz possa iluminar os nossos corações, a nossa vida, nosso caminhar, e que nós possamos, Senhor, fazer com que brilhe a nossa luz também, para que possamos iluminar o caminho de tantos aqueles que passem pela nossa vida, pelo nosso caminho, assim como o samaritano uma vez fez. Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Envolva-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos participando deste banquete de luz que nos é oferecido por essa casa em Teu nome. Envolva-nos, envolva o nosso companheiro Evaldo, para que possamos ter uma reunião plena, tranquila, e envolta na Tua luz, nas Tuas bênçãos. Graças a Deus. É tudo. Que a misericórdia bendita de Jesus. Tá bom assim?
Eu falo para o pessoal da cozinha lá, fica mais. Tá bom, tá dando para ouvir aí? Tá, Antônia? Se não tiver, fala que eu grito. Mas que a gente possa rogar sempre a Jesus a bênção da paciência, porque todos nós estamos caminhando na nossa jornada, na presente existência, mas envolvido com um desejo de acertar, porque somos espíritos milenares e cansamos do erro, cansamos dos desgovernos das nossas jornadas, e o mestre nos acena com a possibilidade de acertar. E também da confiança que ele tem em cada um de nós. E o Evangelho nos propõe essa renovação diária de compromisso, não por exigência, por imposição, por ordenação, mas por proposta mesmo. O mestre fala: se quiser vir após mim, ele não diz que tem que ir após ele. Se quiser vir após mim, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, é uma proposta que Jesus nos faz e cada um de nós aceitaremos no momento adequado. Não existe aquela ideia de que todo mundo tem que levantar a mão que aceita Jesus. Aceitar Jesus a gente aceita, sabe que ele é o nosso guia e modelo, mas o que mais nos importa é seguir os exemplos que ele nos deixou. Aí a gente fala 2000 anos? Não, nós somos espíritos milenares, jornadas múltiplas no plano físico, e temos a consciência que o nosso compromisso com Jesus aproximadamente é em torno de 4,6 bilhões de anos. Porque se nós aceitássemos que conhecemos o Evangelho a partir da vinda física de Jesus, Emmanuel nos garante que não seria o suficiente para chegarmos no ponto que nós estamos hoje. Um sábado que antecede a passagem do ano, num calor natural do Rio de Janeiro, para ouvir falar do Evangelho é um avanço absurdo. É um avanço absurdo para cada um de nós. É motivo de alegria, sabe? Poxa, gente, eu agora estou começando a entender que eu quero. Eu concordo com ele, não sei o que é, mas eu concordo. A Sandra falou para nós que nós vamos estudar a parte do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu comentava anteriormente com a Paulinha, e com a Sandra e com o Miguel, e eu acho que eu falei para todo mundo a mesma coisa, pela ansiedade, que não há meios de nós abordarmos o item 1 a 4 do capítulo 11 pela consistência do que está aqui. Porque no item 1, ele fala sobre o mandamento maior. E inicia assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus. Aí eu já começo: o que era fariseu, o que é saduceu? Tapou a boca por quê? O que ele fez? Jesus colocou a mão lá para eles pararem de falar? Sabe, são várias circunstâncias que nos levam a tentar raciocinar o que aconteceu naquele momento em que Jesus tapara a boca aos saduceus. É necessário explicar. Sandra, amanhã é domingo, né? Não dá para a gente ficar no estudo até amanhã? Dá. Tem trabalho amanhã de manhã, já emenda, né? Também acho. Porque quando Jesus fala, quando o Mateus fala que Jesus tapara a boca aos saduceus, naquela época existiam duas correntes político-religiosas, os saduceus e os fariseus. Os fariseus eram dominantes, era a maioria do povo hebreu naquela época eram partidários do farisaísmo, mas além do farisaísmo e dos saduceus, tinham mais 36 seitas judaicas naquela época, sendo que essas duas eram as de mais renome, tinha mais adeptos. Os saduceus eles não aceitavam a ideia da vida eterna, da imortalidade da alma, para eles não existia essa possibilidade. Os fariseus não, eles acreditavam que a alma é imortal e que havia a reencarnação. Isso para o farisaísmo não era dificultoso o entendimento. Então, quando Mateus coloca que Jesus tapara a boca aos saduceus,
Nós temos que voltar, porque isso está lá no capítulo 22 de Mateus e começa no item 34. E lá no item, no versículo 27, tem um relato, né, Daniel? Não é 27, Daniel, que você falou ali? Isso. No 27 tem um relato de Mateus dizendo que os saduceus chegaram próximos a Jesus e propuseram a ele uma questão, que havia uma mulher que casada, e segundo a lei de Moisés, a mulher, ela casou, mas se o marido morrer, ela tem o direito de casar com o irmão do marido. Porque se o marido morreu e não deixou filhos, o irmão tem a responsabilidade de casar com a cunhada para que tenha filhos para o irmão que morreu. E os saduceus falaram isso para Jesus. Só que a mulher, o segundo marido também morreu. E como eram 7 irmãos, os 7 irmãos casaram com ela e os 7 morreram e não deixaram filhos. Eu costumo dizer que aí começou a história da viúva negra, né? Homicídio em série, né? A mulher. Aí os saduceus perguntaram assim: no dia do juízo, no reino dos céus, que eles não acreditavam, de quem ela será esposa? Se ela casou com os 7 irmãos. Aí Jesus fala assim: sabeis o que está escrito na lei. Na vida, Jesus sempre se refere ao plano espiritual como a vida. Na vida, não se casa nem se dá em casamento. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Jesus já deu ali, demonstrando para os saduceus que a ideia, a proposta deles era errônea em relação ao amor que Deus propõe para todos nós. E se na vida ou no plano espiritual, que não existe vida verdadeira e vida não verdadeira, a vida é uma só. Com matéria ou sem matéria, encarnado ou desencarnado, a vida é uma só. Se na vida não se casa nem se dá em casamento, então ninguém iria requerer a autoridade sobre aquela mulher. E tem mais: se na concepção da gente, aqueles a quem amamos morreu, no sentido lato da palavra, porque a gente ainda tem essa percepção, morreu, acabou, não é? Morreu, acabou. Se ainda temos essa percepção, então nós não acreditamos em Deus e não acreditamos que Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância. Então, quando Jesus dá essa resposta para os saduceus, eles ficaram sem argumentação. Os fariseus, vendo essa situação, essa dificuldade dos saduceus, como relata Mateus, buscaram tentar a Jesus, e pergunta a um sacerdote: qual o mandamento maior da lei? E Jesus responde: amarás a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e todo o teu coração. E um outro mandamento tão importante quanto esse, eu vos trago, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amarás do teu próximo como a ti mesmo, Jesus criou naquele momento? Não. Isso está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 13, aonde Moisés propõe o amor ao próximo. E Emmanuel relata para a gente, aqui num livro chamado Assim Vencerás, ele coloca o título como o título de Na Execução da Lei Divina. Não, perdão. O título do livro, o título da página é Regra Áurea e está no caminho Verdade e Vida. Emmanuel fala assim para a gente: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E ele faz um relato. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber deles. Os persas: fazei como quereis que vos façam. Os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus: o que não quiserte para vós, não desejeis para o próximo. E os romanos: a lei gravada nos corações é amar os membros da sociedade como a si mesmo.
Então, o mestre não trouxe nenhuma novidade para aquela sociedade e para toda a humanidade, o amar ao próximo como a si mesmo. Era um contexto que todos os espíritos orientadores de nações, de povos, traziam a mesma ideia e a mesma necessidade do amor ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus não trouxe para os hebreus nada além daquilo que estava na lei. Por que o sacerdote buscou tentar Jesus? Porque era comum os messias que surgiram ao longo da história do povo hebreu querer implantar a sua idealização de lei, de mandamento. Como Jesus não fez essa prática, Jesus trouxe aquilo que o povo já estava ciente, que o primeiro mandamento da lei realmente estar lá no decálogo de Moisés, lá no Êxodo, ele está: amarás a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Não terás outros deuses, senão o único Deus de Israel. Está lá no primeiro mandamento. Então, se Jesus coloca isso como sendo o primeiro e engloba o segundo, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, ele inclui todos os outros os 9 artigos do Decálogo de Moisés, ou dos 10 mandamentos. Então, o mestre explicou para os fariseus que eles não cumpriam nem o primeiro e nem esse novo mandamento trazido lá de Deuteronômio. A dificuldade da gente de seguir o evangelho se faz a partir do momento que eu elejo no meu íntimo outros deuses que não me darão a segurança para que eu conquiste a paz íntima. E esses outros deuses nós entendemos de diversas formas, cada um, por incrível que pareça, cultivam um Deus próprio, ou é o Deus da posição social, o Deus da tranquilidade financeira, o Deus das conquistas da mais variada forma, mesmo sabendo, como diz o ditado popular, que caixão não tem gaveta. Por mais que nós queiramos angariar, conquistar bens materiais, que não tem nada de errado disso, tá? A doutrina nos ensina a não demonizar o dinheiro, como sendo o dinheiro o causador de todas as mazelas da humanidade. Não, o causador das mazelas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Agora, a possibilidade dos ganhos materiais, desde que seja propiciado o fruto desses ganhos materiais para aliviar o sofrimento de alguém, é mais do que justo a pessoa angariar dinheiro. Agora, angariar a riqueza material para satisfação única dos seus desejos, aí a gente começa a se complicar. A música que o Joselito e a Bruna cantaram, né, do Alan Filho, que é Pés Descalços, é para nos recordarmos que aqueles que estão em situação de rua, Jesus os ama na mesma intensidade que nós que estamos abrigados dentro dos nossos lares. Então, a visão que Jesus veio nos trazer à luz do seu evangelho, que o amor ao próximo como a nós mesmos, ele engloba, lá no item 2, uma citação do mestre, que está também em Mateus, lá no capítulo 7, no versículo 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é isso... Tem que botar o óculos, senão fica querendo adivinhar. Pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tratai os homens como quererias que eles vos tratassem. Toda a minha atitude, se fosse baseada nessa proposta de Jesus, eu garanto a vocês que eu estaria resolvendo 98% das minhas dificuldades na vida social, na vida familiar, na vida dentro da instituição religiosa em que eu possa estar associado, matriculado. A partir do momento que eu exerço uma vigilância muito grande sobre as minhas palavras, os meus pensamentos e os meus atos em relação ao próximo, então eu começo a uma introspecção desse ensinamento de Jesus. Evaldo, costumo dizer que essa proposta de Jesus de fazer ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito, no meu entendimento, é a real empatia.
porque a forma como é colocada, muitas das vezes, a empatia, por diversas interpretações, ela surge, para mim, no meu íntimo, como descaracterizando a preocupação. Ah, Sandra, você passou por um problema, né, muito grande, eu sei o que você está sentindo, é impossível a gente saber o que o outro está sentindo, é impossível eu saber como o outro encarou aquela dificuldade. Todo problema, toda dor, toda dificuldade, ela é de cunho íntimo, pessoal. Nós não temos a habilidade nem a possibilidade de sentir a dor do outro, a não ser que nos auto-intitulemos como os novos Jesus Cristo da humanidade terrena, porque o mestre, sim, conhecedor de toda a trajetória de um espírito, desde a forma simples e ignorante, criado por Deus, até a condição de perfeição relativa que um Cristo alcança, ele sabe qual os sentimentos que nutrem a nossa alma. Nós, um para o outro, não. É muito comum quando a gente tem uma notícia de algum familiar que retorna à espiritualidade e, na ânsia de querer dar uma palavra de conforto, de carinho, de consolo, eu sei o que você está passando. Não. Quando meus pais desencarnaram, quando meus irmãos desencarnaram, a dor era minha, era íntima. Agora, quando alguém chegava perto de mim e me dava um abraço sem nada a falar, aquilo dali era para mim empatia. Ele estava falando assim: eu não sei como você está enfrentando essa situação, mas se você precisar, eu estou aqui do seu lado. Então, essa palavra do mestre, né, fazer ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito, para mim, tem uma expressão maior, quase que absoluta, em relação à empatia. Porque em diversas situações da minha jornada na presente existência, o que eu mais quero é um olhar carinhoso e não uma crítica, não é? O que eu mais quero, o que eu mais anseio é como a gente chega aqui, pelos nossos mais diversos caminhos, a gente chega aqui e tem alguém ali no portão com um sorriso no rosto, nos dá um abraço, não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Até porque não tem como mensurar a dificuldade de cada um de nós, mas receber um abraço, né? E eu vou falar para todo mundo por que a gente dá abraço. Pode? A Sandra está dirigindo, ela deixou. A terapêutica do abraço é proposta por Dr. Bezerra de Menezes. Não é uma idealização nossa, da casa que inovou. Não, isso aí é história antiga, é lá de 1889, sabe? Aonde o doutor Bezerra, na impossibilidade de auxiliar materialmente um irmão, ele falou: o que eu tenho para te dar é um abraço em nome de Maria de Nazaré. E aquele abraço foi recheado de tanto amor, de tanto carinho, que o que o irmão precisava resolver, ele resolver, naquele momento, ele conseguiu, pelo abraço, em nome de Maria. Então, é isso que a gente aprendeu a fazer aqui. Né? Só que, assim, às vezes pega eu, Eliane e Miguel, a gente é chato, a pessoa vai saindo de fininho, a gente corre lá, não pode ir embora sem abraço, não, porque é um abraço para chegar e um abraço para sair também, mas a gente faz com alegria. Porque, muitas das vezes, cada um de nós já passou pelos seus pedaços na presente existência, um abraço fala profundamente na alma. Sabe? Porque falar alguma coisa que comova o nosso coração, é lógico, a espiritualidade teria condições disso, mas nós temos as nossas carências, as nossas dificuldades. Então, olha a hora lá, Sandra. Está olhando, né? Aí chegamos no item 3, complicou a história do Brasil toda. Porque o item 3, ele é composto, só para vocês verem meu problema, de 32 versículos do capítulo 18 de Mateus, aonde Jesus nos propõe uma parábola de um senhor que chamou aqueles que devem a ele as contas. Chamou devia X cabeça de ovelha, paga, está tudo resolvido, pagou. Chegou um homem que devia 10.000 talentos. Ouvindo uma vez uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele disse na palestra que um talento representava mais ou menos 250 gramas
250 gramas de prata ou ouro, dependendo do talento que seja. 250 gramas de ouro, hoje, dá uma graninha bem razoável. Dá para passar um ano novo, né? Cheio de sorriso no rosto. De prata também não fica muito distante, não fica muito distante de valores, não. E o homem devia a quantia de 10.000 talentos. Tá? Não diz se é de ouro ou de prata, mas é uma dívida absurda. E o homem, quando foi cobrado pelo Senhor, ele se jogando ao chão de joelhos, pediu paciência ao Senhor, que ele pagaria tudo. Porque a lei dizia o seguinte: você contraiu uma dívida de, vamos dizer aí, de 10 cabeças de ovelha, porque judeu não tinha boi não, tá, gente? Ele não podia manter boi na sua manada, porque não tinha pasto suficiente para um boi. Então, eles tinham mais ovelhas, cabritos, carneiros, eram animais de menor porte. E se você devia 10 ovelhas para alguém, e você não pagasse, a pessoa podia ir lá no juiz, te entregar, e ele vendia você, tua mulher e teus filhos para pagar a dívida. Você e tua família virariam escravo para poder pagar a dívida. Quando o homem se joga no chão do Senhor, porque ele sabia que o Senhor podia aprisionar a família dele todinha e a dívida estaria quitada, não importava o montante. Mas quando o homem se jogou de joelho no chão, o Senhor fez o quê? Executou a cobrança? Não, perdoou a dívida. Olha que maravilha. A gente podia levar isso para os banqueiros aqui, né? Ia ser uma boa, né? Ia ser uma salvação para a gente? Ia ser. Mas o homem saiu de lá com o peito em festa, coração a gargalhar, afinal de contas, ele devia 10.000 talentos, está saindo zerado as suas contas. Quando ele chega na rua, aqui na Igreja Werneck mesmo aqui, ele encontra outro que deve 100 dinheiros a ele. 100 dinheiros, o texto diz assim. E aí, alguns autores colocam 100 denários. Um denar representava um dia de trabalho naquela época. Se ele devia 100 denários, ele devia 100 dias de trabalho. O que diz o texto? Que o homem pegou aquele que lhe devia 100 dinheiros pela goela, sabe, pelo pescoço, e falou: me paga o que tu me deves. Aí o homem falou assim: tenha paciência, eu vou pagar, eu estou enfrentando umas dificuldades, né? Estou desempregado, a esposa não está muito bem, ela sempre me ajuda muito, mas agora não está bem. E o cara falou: olha, rapaz, você sabe qual é a lei. Não vai pagar, eu vou te entregar para o juiz e você vai ser vendido como escravo, você, tua mulher e teus filhos. A turma do Toma Conta da Vida Alheia estava ali, junto. Aí chegaram lá perto do senhor, engraçado, assim. O senhor lembra aquele que o senhor perdoou da dívida, 10.000? Olha, ele saiu daqui muito feliz. O senhor tem um coração bom, ele não. Mas não é fofoca, não. Era só, sabe, comentando um fato que chamou a atenção, né? É igual a gente, né? Entra aqui, todo assim, meio reguenguela, toma um passe e sai feliz. Aí chega lá fora, vamos para casa? Não, tem que passar ali, na esquina ali, né? Tem um amigo, eu tenho que acertar uma conta ali, sabe? Aí chega lá, porque ninguém é de ferro, um calor danado, né? Tomar uma cervejinha sempre ajuda. Aí o Evaldo Passo fala assim: olha lá, estava lá todo troncho no centro. Agora está aqui tomando cerveja, mas era mais ou menos assim. Aí falaram para o senhor: aquele que tu perdoou, ele pegou o outro pelo pescoço lá e está exigindo o pagamento da dívida. Aí o que fez o senhor? Manda trazer ele de volta. Poxa, se eu te perdoei 10.000 talentos que tu me devias, tu não podia usar da mesma misericórdia para com aquele? Senhor, foi mal interpretado o negócio, o senhor está certo, eu não vou cobrar dele não. Aí o senhor falou assim: não. Se você já não usou de misericórdia para com o outro, eu também me vejo no direito de não usar para você. E na proposta do Evangelho é o quê? É perdoar as dívidas que tenham conosco na mesma intensidade que Deus perdoa as nossas dívidas. Porque Deus é Deus de amor. Não é Deus da vingança, da cobrança, da exigência de você fazer aquilo que Ele quer, independente da sua possibilidade de execução.
Porque se você não exerce o amor como sendo ferramenta de mudança, nós já temos consciência que não vai ser pela violência que nós vamos mudar ninguém. Porque a proposta do Evangelho não é o olho por olho, dente por dente. Não é. A lei de Talião, ela era prevista e foi dada como avanço moral à época de Moisés. A lei de Talião é anterior a Moisés. É do Código Hammurabi, que é uns 600 anos antes de Moisés, que era do povo lá da Babilônia e adjacência. Mas a lei a lei de Hammurabi, de olho por olho e dente por dente, já era um avanço, porque a época de Moisés, assim, eu passava lá na casa da Paulinha e pegava, sem ela ver, um par de sapato do marido dela, do Cláudio. Se ele ver a palestra, diz que é brincadeirinha, que eu não vou pegar, não. A Paulinha ia lá na minha casa, matava a minha esposa, meus filhos, levava tudo que estava na minha casa, porque eu tirei um objeto da casa dela, roubei um objeto da casa dela. Aí, quando veio a lei de olho por olho e dente por dente, a Paulinha podia ir na minha casa, pegava o par de sapato que eu roubei e pegava mais um par de sapato meu para que eu sofresse a ação da ausência daquele bem. Não é um avanço enorme? Ainda hoje a gente quer exercer a lei do olho por olho, dente por dente. Fez comigo, eu devolvo na hora. Está pensando que eu sou o quê? Não tenho sangue de barata, não. Barata nem tem sangue. Né? Nós ainda estamos naquela repressão total, mesmo que a pessoa tenha feito algo, não intencionando nos prejudicar. Mas como nós somos a figura mais importante do planeta Terra, todo mundo fica contra mim. Olha só que sol é esse. É um sol para cada um. Né? Está chovendo, mas não para de chover. Está fazendo frio. Nunca vi frio no Rio, que nem eu estou vendo agora. Sempre a gente tem um ponto de reclamação. Eu costumo dizer para um irmão meu que depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom. Né? Como é que está fulano? Como Deus quer. Deus quer a minha felicidade. Se eu não sou feliz, não é responsabilidade de Deus. Porque os benfeitores falam para o senhor Allan Kardec, eu não lembro a pergunta, não, mas são só 1019, né, Paulinha? Dá para achar rapidinho, lendo todas, né? Os benfeitores, Kardec pergunta assim: pode o homem ter momentos de felicidade aqui na Terra? Porque anteriormente os benfeitores lembram que está lá em Deuteronômio que a felicidade não é deste mundo. Mas pode ter momentos de felicidade aqui? Os benfeitores falaram que é possível. Para tanto, para o homem ser feliz aqui na Terra, é necessário ele cumprir a lei de Deus na sua amplitude. Quando não cumpre, que é o meu caso, nós somos infelizes. E na minha infelicidade, pratico o mal. Porque a ação do mal não é a ausência do bem. Porque o bem não tem antônimo. Por quê? Porque o bem é uma criação de Deus. O mal é criação da criatura, do indivíduo. Então, se eu ainda não compreendo os ensinos do Evangelho a ponto de entender que se eu tenho os meus defeitos, que não são poucos, eu li até no dia no Face, achei uma frase interessante. Quando quiser falar mal de mim, me chama, sei coisas horríveis de mim. Sabe? Então, eu tenho a consciência dos erros que eu pratico, dos erros que eu tenho que me esforçar em modificar, mas não me encontro no direito de exigir do outro aquilo que ainda não faço. A nossa benfeitora Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, ela fala da questão do alter ego. Todo defeito que o Evaldo vê em alguém é esse defeito que ainda está massificado no meu íntimo, porque eu só entendo que é defeito porque eu tenho isso no meu íntimo. Tem a passagem do Evangelho que Humberto de Campos conta para a gente, se eu não me engano é A Vida Escreve, o nome do livro, que Humberto de Campos, que Jesus vinha com os discípulos e adiante tinha o cadáver de um cão. E aí, André falou assim: Senhor, desvia, vai por outro caminho, já está cheirando muito mal,
o cadáver do cachorro. E Jesus, contrariando a indicação de André, foi em direção ao cadáver, se abaixou, olhou e falou: mas que dentes lindos ele tinha. Porque quando você é possuidor do bem, da paz, você não consegue identificar o defeito do outro. Você vai visualizar o bem que aquele irmão tem potencial de fazer. Eu ouvi outro dia na palestra, naquele exemplificação da crucificação do mestre entre dois ladrões, né? Que está o relato lá. Tem aquela história de bom ladrão, eu nunca consegui entender isso, né? Porque se roubar é errado, não tem o bom e o mal, né? Robin Hood não existiu, é figura da imaginação do autor. Mas o que Jesus via ao seu lado? Dois ladrões? Não. Ele via dois anjos. Dois espíritos que chegarão à angelitude. Agora, o tempo que isso vai demorar é intimamente pessoal. Se vai durar um século, é impossível, né? Eu costumo dizer que no próximo sistema solar nós estaremos caminhando com uma boa possibilidade de nos melhorarmos. Só lembrando que um sistema solar dura de 10 a 12 bilhões de anos. Como nós já estamos nesse há quase 5 bilhões, então já está com um bom caminho adiantado, não é? Há esperança para almas recalcitrantes no erro, que nem alguns de nós. Então, a proposta do Evangelho é trazer esse sentimento no nosso coração de amar a Deus, mas não pela expressão da palavra corriqueira. Porque Jesus fala assim: Dani, como você pode dizer que ama a Deus que tu não vê e não ama teu próximo que tu vê? Sabe, Jesus toca lá na ferida da nossa vaidade, porque quando a gente vai fazer uma prece, se você parar para pensar direitinho, faz uma prece tão bonita, né? Tão cheia de emoções, mas quando termina a prece, alguém fala alguma coisa que você não gostou, a prece já foi pelo ralo, porque a gente vai esquecer daqueles momentos de ligação com o plano superior, porque a prece deveria servir para que eu norteie os meus passos baseado nas minhas orações, nas minhas proposições de prece. Quando Jesus, diante lá da possibilidade dele ser preso lá no Monte das Oliveiras, e ele chama 3 discípulos para orar com ele, João, Pedro e Tiago, e ele se afasta um pouco e ele começa a ver o que iria correr, que ele seria preso, ele ia sofrer a noite toda vários tormentos. Aí Jesus fala assim: Pai, se possível... Sim, senhora. Não era até amanhã de manhã? Já mudou? Tá. Tá bom, então. Jesus fala, né? Naquele momento ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está falando? Está nos dando o direito, diante de uma situação de muita dificuldade, não é devendo o aluguel não, gente, pelo amor de Deus, é dificuldade que é aquela que tira o sono da gente e nos agonia, sabe? Aquele problema de saúde, aquela dificuldade de um filho, de um marido, de uma esposa, que não vemos a curto prazo uma solução. Jesus nos dá o direito de pedir de forma intensa a Deus a possibilidade de adiar aquela prova para um outro momento em que eu me sinta mais fortalecido. Ele nos dá esse direito. Mas logo a seguir, ele também nos dá um exemplo de obediência total à vontade de Deus. Ou seja, ele ama a Deus acima de tudo, quando ele fala: mas que se cumpra a vossa vontade e não a minha. Quando Jesus fala isso, na sua oração lá no horto, ele está ensinando o que para a gente? As dificuldades que nós enfrentamos no plano físico, em diversas circunstâncias, nós viemos para enfrentá-las. Porque eu sinto dizer, ninguém veio para cá para ficar de férias, passeando na Disney. A Disney do espírito compromissado, que nem eu, é o trabalho na prática do bem, permanentemente, pelas minhas próprias necessidades de enfrentamento das dificuldades. Mas se eu guardar no meu coração as palavras de Jesus,
com a resignação que ele nos ensina, que se cumpra a vossa vontade, não a minha, se eu guardar isso, eu começo num processo de entender o amor de Deus por mim. Agora, Deus anseia que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Porque quando você... Quem tem filhos, né? Não, filho é... Quem tem neto? Neto é uma coisa de babá, gente mesmo, né? Quando alguém fala assim, mas seu neto é tão bonito, pode até não ser, mas tu fica feliz, fica. Que não tem ditado que quem meu filho beija, minha boca adoça? Não tem? Então, quando eu me proponho a mudar o meu comportamento à luz do Evangelho, Jesus fala assim, meu garoto, está lutando, está tentando, porque Jesus acredita em cada um de nós. Nesse ano que termina, vamos colocar no nosso coração a confiança que o Mestre tem na gente. Porque ele fala que ele veio para nós, as ovelhas tresmalhadas da casa de Israel, Israel simbolizando o planeta Terra. Ele veio para nós e ele anseia que nós o escolhemos como sendo o nosso guia e modelo. Aquele que exemplificou o amor de uma forma que eu ainda não compreendo. Como Paulo de Tarso fala, que o amor do Cristo me constrange. Não é constranger de ficar com vergonha, não. É constranger na forma, no desejo de mudar. Eu preciso mudar porque o amor de Jesus me traz esse desejo, esse sentimento, saindo, muitas das vezes, da pequenez dos nossos entendimentos acerca das vontades imediatas que nós queremos realizar. Eu queria tanto isso. Tem um filósofo muito conhecido, Miguel Labolida, o nome dele. Ele diz assim, nenhum de nós fala assim, eu queria tanto mudar o meu comportamento, estudar a doutrina. Quando eu falo, eu queria tanto isso, é algo de puro interesse pessoal para satisfazer a minha vaidade. Então, eu tenho que mudar esse discurso. E mudando esse discurso, eu vou começar um exercício profundo de amar o próximo como a mim mesmo. Graças a Deus. Não deixei de errar. Obrigada, Evaldo, pelas tuas palavras. E agora chegou o momento do passe, em que nós vamos nos colocar à vontade na cadeira, relaxados, mais despertos. O passe é opcional. E que possamos continuar com essa ligação com o plano espiritual, com os nossos mentores, para recebermos todas as bênçãos que necessitamos neste momento da nossa vida. Que o Senhor Jesus possa nos envolver com os seus trabalhadores e que Deus, nosso Pai, na sua misericórdia infinita, nos acolha nos seus braços, nos fortalecendo cada vez mais. E assim vamos dar início à tarefa do passe.